se eu cheguei nesse ponto, que pra mim é um ponto a chegar, sabe? Eu, tipo assim, mascarei todos os sintomas até agora, mas não teve jeito. Eu já desconfiava que era isso, porém eu não sabia que estava tão defasado assim. Deixa eu ir fazendo as coisas enquanto falo com vocês, porque eu tenho que aproveitar que a casa tá dormindo, porque com a casa acordada eu não consigo gravar. Aí o que acontece? Eu pesquisando, né, YouTube, Google, coisa e tal, e só achei, deixa eu pegar minha chaleirinha aqui, só achei, gente, pesquisas que falando os malefícios de você repor testosterona, porque a testosterona, o cuidado de repor, e concordo, super concordo, tanto que adiei muito essa decisão, embora, né, a minha foi assim, médico mesmo, exames que comprovaram que os meus sintomas, junto com outras vitaminas e tal, saíram da orquestra, sabe? Se desalinharam, saíram da sinfonia. Gente, minha chaleirinha tá assim porque a tinta dela derreteu. Não sei por quê. Derreteu com a quentura do fogo. Mas vamos lá, não é sobre isso, né? A minha filha está com 9 anos. Eu já tinha um pouco desses sintomas, mas eles começaram a... Como é que eu vou dizer? Eles ficaram mais intensos com a chegada da Yasmin. Aí, começou a minha labuta atrás de um médico, um especialista, que achasse o porquê de tantos sintomas simultâneos a princípio, né? Puerpério, pós-parto, oscilação de hormônio, mais uma hora isso tudo vai voltar ao normal. Gente, o tempo foi passando e nada voltou ao normal. Ao contrário, as coisas deixaram de ser como era antes. Eu acho que o que mais incomoda nesse meio tempo aí que os seus hormônios começam a dar um declínio é a questão da nossa energia. O comprometimento, gente, da energia é insuportável. Porque você quer fazer as coisas, você tem vontade de fazer as coisas, você faz planos. O comprometimento da minha energia, gente, eu acho que foi o que mais me desesperou. Porque você tem planos, você quer fazer as coisas, você relativamente está nova ainda, está na flor da idade, você está com a sua profissão a desenvolver, assim, como é que eu vou dizer? Você não está no início, mas você também não está no fim. E vem uma coisa no meio do caminho, assim, e te dá uma trava, uma névoa mental, uma coisa assim... aquela vontade de fazer, mas parece que a engrenagem está sem óleo. Uma coisa assim, gente, é inexplicável quando a gente começa essa redução de hormônio. Você, do nada, você está falando, você está super ali antenada no assunto que você está falando, e de repente, gente, o que eu estava falando mesmo? Qual a palavra? Peraí, que eu vou lembrar a palavra. Gente, isso é horrível. É horrível, sabe por quê? Tira a sua confiança enquanto você está falando com as pessoas. Gente, é horrível. Uma coisa que eu tenho percebido, eu estou gaguejando muito. De um tempo pra cá, uns 2 anos pra cá, eu estou gaguejando, eu não era assim. Eu sempre fui muito desenvolvida, sempre tive Você vê que eu falo até um pouco ansiosa, né? Eu falo, por que ultimamente eu tô falando assim, meio que ansiosa? Eu fico meio que na pressa para as palavras não fugirem da minha mente. Eu tenho que saber se mais alguém passa por isso. Se eu não tô ficando doida sozinha. Aí eu tiro o horário que ninguém acordou ainda. Aí eu fico assim, gente, será que eu tô ficando doida? Assim, né? Porque depois que a casa tá ali na rotina, a gente acaba ficando num piloto automático. Mas, gente, eu acho que não tem coisa mais deprimente nessa vida do que você viver de piloto automático. Você vai orar, você tá no piloto automático. Meu Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela alimentação, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Quando não é para ter sono, você tem sono. Quando é para ter sono, você não tem sono. O sono também, não sei para onde foi. Se vocês acharem por aí, vocês me avisam se ele tá aí, porque assim, quando não é para mim ter sono, eu tenho sono diurno. Quando chega de noite, cadê o sono? Eu detesto filtro de papel, eu gosto de filtro de tecido. Me julguem se quiser. E eu resolvi tomar como propósito fazer, sei lá, documentar sobre essa mudança que vai ter na minha vida, porque eu tô muito animada com essa reposição hormonal. Depois eu vou falar pra vocês sobre os outros hormônios que eu tenho que repor. Eu acho que a testosterona foi o que mais me surpreendeu. Como eu falei com vocês, eu já tinha desconfiança. Quando eu comentei com o médico, né, esse atual, que glória a Deus, Deus ouviu minhas orações e colocou uma pessoa interessada na vida do próximo. Gente, não é
falando de médico aqui, mas assim, tem certas coisas que a gente passa, principalmente quando tá chegando nessa fase assim de pré-menopausa, climatério e tal. Eu não sei se eles preferem pular essa parte, porque realmente é uma fisiologia, gente, muito única, muito única. E uma coisa que eu vejo relatos de comentário das pessoas nos vídeos e que realmente acontece de você quase desistir. É de você quase desistir, porque, gente, eu tô 9 anos pulando de médico em médico e repete os mesmos exames. É vitamina D, são os hormônios da tireoide, e manda a gente fazer os, né, seio, preventivo, tal. Ah, você tá legalzinho, não. Aí passa sertralina, fluoxetina, porque você tá ansiosa, tal. Não desmerecendo, gente, realmente a ansiedade, ela existe. Ela não só existe, como ela está aumentando muito na nossa geração, é o mal da nossa geração. Ui. E longe de mim, gente, querer dizer que ela não existe, que eu vou arrumar a sala, porque eu faço o café, mas eu espero ele dar uma esfriadinha para depois tomar café. Gente, vocês estão meio bipolar depois dos 40? Tipo assim, vocês iniciam o dia, esse dia vai ser maravilhoso, da meio-dia vocês, que dia? Se você não tiver condições de repor uma vitamina B, de repor uma vitamina D, de repor uma coenzima, repor não, de tomar uma coenzima Q10, tal, claro, tem estratégias de alimentação que são super baratas para você também repor toda essa vitamina que o sangue da gente vai perdendo, mas isso já não é para minha idade, gente, preciso disso tudo aí, mas os hormônios já entram, né, nisso daí. Eu estava com falta de vitamina B, todo o complexo B. E também a vitamina D baixa. Gente, e tipo assim, repor a vitamina B foi assim, uma injeção de ânimo pra mim na época. Foi muito bom pra mim nessa época, mas hoje já não resolve mais. Por que hoje não resolve mais? Porque o exame, gente, não sou eu não, tá? Não sou eu, não sou a internet, e nem é o médico que falou assim, sem responsabilidade nenhuma pra mim, tipo assim, Sayonara, é isso que está acontecendo com você. Não, gente, ele pediu exames específicos, ele pediu a dosagem, testosterona total, testosterona dosada, glicada, tem os nomes, né? Passou tudinho, também de progesterona, de estradiol. Gente, aleatoriedade no que está falando. Achei esse médico, eu acho que ele que me achou, gente. Porque, na verdade, foi uma consulta pro meu esposo. Meu esposo, ele é rato de academia. Gente, pra vocês terem uma ideia, o treino dele leva 2 horas. Ele faz um treino de 2 horas na academia. Aí ele foi procurar um médico para ajudar ele nessa questão de ganho de massa, sabe? Que ele tá num propósito de ganho, assim, de índice de massa maior do que gordura, tal, essa coisa toda. E eu fui acompanhar ele quando ele foi entregar os exames, que o médico pediu um monte de exame. Nisso que a gente foi buscar os exames dele, eu comecei a falar, doutor, mas isso é muito injusto, esse menino tem essa coisa toda pra academia, com 42 anos, eu tô aqui, um Fusca velho, enquanto ele tá, o senhor tá tratando ele, ele virando uma Ferrari e tal. E ele começou anotando, enquanto eu tava falando as coisas. Meu esposo falou que eu roubei a consulta dele. E eu notei que ele tava anotando, sabe? Eu falando e ele anotando. Gente, por coincidência, eu tinha os sintomas e meio que lembravam a esposa desse médico quando entrou em uma menopausa precoce. Aí ele falou o quê? Ele disse, Sayonara, você está lembrando muito a minha esposa quando entrou na menopausa precoce. A esposa dele começou o climatério com 38 anos. Aí, gente, isso pra minha sorte, né? Pra má sorte dela, mas eu acho assim, Deus prepara todas as coisas. Eu acho não, eu tenho certeza, Deus prepara todas as coisas, o tempo certo para todas as coisas. Aí ele foi anotando, mas eu pensando que ele estava anotando o que eu estava falando. Não, gente, ele estava anotando os exames que ele me pediria. Gente, eu não sei quanto que daria o valor desses exames todos, porque eu fiz pelo plano de saúde e entendo que não é todo mundo que tem esse privilégio. Eu, graças a Deus, hoje sou uma pessoa privilegiada. Eu tenho esse plano há 9 anos e desde então eu tô atrás de resolver isso. Gastei muito dinheiro com exame também, quando não tinha o plano de saúde, sabe? Gastei muito dinheiro. Gente, quantas vezes eu fiz exames dessa tireoide? Olha, inúmeras. Tireoide, deixa eu pegar meu café, ele já deve estar... Isso deve ser falta de café. Tá aí uma coisa que você deve cortar se você suspeita que você tá começando a baixar os hormônios. Pelo amor de Deus, escreve aqui
se vocês estão nessa também, tá nesse pós-40, misturando os assuntos, fala uma coisa, fala outra, ou isso é da personalidade da mulher. E pode ser também, né? Porque tem mulher que gosta de falar. E esse mês especificamente que eu estou de férias, eu quero aproveitar. O caderninho tá até ali em cima da mesa, que ontem, depois que eu terminei as coisas, eu tava fazendo umas pesquisas e anotando ali. Eu quero estudar muito o comportamento depois o comportamento pré-menopausa, o comportamento de pessoas, comportamento. Aí tem gente que vai falar, adoçante faz mal. Eu acho que açúcar faz mais. Eu cortei o açúcar branco tem 2 anos e emagreci 12 quilos depois disso. Eu não cortei doce, gente. Doce eu como pouquinho. Exemplo, eu faço a compra do mês, eu gosto do chocolate da Garoto, aquele que tem nozes... Talento. O talento da embalagem verde. Ele eu gosto. Eu queria muito, ó a aleatoriedade aí de novo. Eu queria muito ter uma jarra bonita para começar esse vídeo, fazer um café super, né? Mas ia fugir muito da minha realidade, então vai com o que eu tenho mesmo. Isso aqui, ó, a gente tem que reduzir depois dos 40, tá? Como meu organismo agora está mais lento para produzir todos os dados, porque eu não sei as palavras bonitas para falar de organismo, de fisiologia, coisa e tal, eu vou falando do meu jeito, vocês vão entendendo aí, tá? Se alguma coisa não ficar claro, vocês me falam. Mas aí, o que acontece? Meu primeiro café é assim, gente, o cafezinho preto puro, para depois eu procurar um pão ou alguma coisa. Embora eu tô muito chateada que acabou meu pão integral e eu não fui no supermercado essa semana e hoje amanheceu chovendo muito, não vai dar pra mim sozinho. Vou ter que esperar o meu esposo chegar do trabalho. Deixa eu baixar aqui um pouquinho vocês pra falar com vocês. Ai, sentei finalmente. Aí, o médico anotou. Tá chovendo muito, mas eu tô morrendo de calor. O médico anotou tudinho que eu tava falando ali, enquanto o meu esposo tava assim, pleno, feliz da vida, que ele finalmente ia pegar a receita dele, sei lá, e ele achou que ele ia pegar uma receita assim, super poderosa, cheia dos paranauê. Gente, os exames dele deu tudo tão perfeito que o médico falou, menino, você não precisa de nada não. Faz boa alimentação, continua na sua atividade física lá, do jeito que você tá fazendo, que o seu organismo vai criar uma massa. E eu com o meu organismo precisando, resistente a tomar o hormônio. Por que resistente, gente? Porque, cara, a internet me apavorou muito as pesquisas. Fala de queda de cabelo. Fala de virilização, que eu não sei direito até hoje o que é isso. Fala sobre espinhas, muitas espinhas. Aí ele me explicou. Sayonara, isso acontece com a reposição da testosterona? Sim, super. Só que o que acontece? Tem pessoas na academia, hoje em dia, fora da academia também, gente, pelo amor de Deus. Tô falando aqui aleatoriamente, tá? Não tô citando ninguém especificamente, mas tem pessoas que fazem isso até no nosso âmbito do dia a dia, por aqui mesmo. O que as pessoas fazem? 20 anos, 22 anos, começa a malhar, não faz uma alimentação assim, meia boca de nutriente, vitamina e tal, e quer entrar num shape, mas num shape de Instagram. E, tipo assim, não quer esperar o processo. Eu nunca persisti numa academia nem até emagrecer. Eu emagreci cortando açúcar e fazendo um déficit calórico, o que eu não recomendo pra ninguém fazer isso sem acompanhamento do nutricionista, porque dá muita fraqueza. Acaba chegando na internet muitos relatos. Só que, cara, eu vejo assim, umas meninas de 20 e poucos anos, tipo, fazendo o diário da academia ali, e elas ficam tentadas a usarem esses hormônios, porque esses hormônios têm uma fama de ajudar a massa magra, né? Então, para você criar um pup, para você ficar shapeada mais rápido, essas pessoas que não estão com um déficit dessa testosterona, usam essa testosterona no corpo para um auxílio estético, um final estético. Aí foi ele que me falou, ele, Sayonara, tudo no excesso e no pouco faz mal. A dose que eu estou te passando é a dose que, segundo o seu exame, o seu organismo já não está produzindo mais aos 43 anos. E pelo o seu exame, gente, presta muita atenção nisso aqui, ele falou comigo, pela dosagem do pela dosagem do seu hormônio,
Eu arrisco a falar para você que você já está no déficit de testosterona há uns 5 anos, porque ela está no pé, tá? O médico me falou isso. Foi o primeiro médico? Foi o segundo? Não, gente. Incontáveis para chegar nesse abençoado. Ai, você tá falando como se fosse fácil ir a médico como você vai na manicure. Não é, eu sei que é uma realidade distante da gente. Tanto que com plano de saúde, eu fico numa fila de 40 dias para conseguir uma consulta. Mas, gente, tudo nessa vida é persistência. Persistência, paciência, tá? Se são sintomas que estão te incomodando de viver, te atrapalhando viver, eu estou na fé de que depois vai valer a pena. Quando uma coisa paralisa, uma coisa que você ama fazer, cara, é muito... Você amar viver e de repente você não tem aquela mesma paixão pela vida. Por momentos eu me peguei assim, sem paixão pela vida. Se vocês chegaram até aqui, já curte esse vídeo, já comenta aqui para eu entender que eu não estou sozinha nesse mar azul. Eu ainda estou me preparando, por isso que eu vim aqui deixar tudo às claras logo, porque dependendo de como for o meu organismo, como o meu organismo reagir a essa reposição de hormônio, aí eu falo aqui pra vocês como tá sendo. Só pra vocês ficarem antenadas mesmo do que esperar das cenas dos próximos capítulos. Isso, gente. Vou ter que fazer o uso da testosterona. Esses são os sintomas aqui. Se eu esqueci de algum, depois eu trago no próximo vídeo pra vocês, tá? Entre esses sintomas também está a libido, tá? A libido tá um fosquinha. A libido tá no pé, que isso é uma das maiores reclamações, nesse caso, de quem dá essa dosagem tão baixa, que nem deu a minha, mas que tem como recuperar. Tô ansiosa. Gente, esse é o canal Sayonara Frame. Se você ficou até aqui, comenta com qual sintoma desse você mais se identificou, ou se você tem um que te incomode mais ainda do que esse, como que você caiu aqui de paraquedas, de drone, pulou um muro, não sei. Vou logo avisando que eu sou descontraída mesmo, amo viver e convido vocês para acompanharem essa mudança comigo, né, que eu estou ansiosa, super animada para viver. Compartilhe com aquela tua amiga que tá passando por sintomas semelhantes. Curta esse vídeo para me ajudar, para identificar que foi relevante para você, tá? Porque se você fizer um vídeo assim também vai ser muito relevante para mim. E eu te vejo na próxima cena. Tchau!